certo? Venha até a nossa loja e fale com o Givago e entenda o porquê muitas pessoas investem em painéis solares. A Elétrica fica na Júlio de Castilhos 578, fone 3723-7032. Vem pra A Elétrica, vem! Segunda e terça imbatíveis Tischler, confira suas ofertas. Colchão de fora bovino resfriado, pedaço quilo, R$ 38,90. Filé de merluza Oceane congelado, 500 gramas, R$ 31,99 no Clube, R$ 23,90. Salsicha perdigão, quilo, R$ 17,49 no Clube, R$ 8,89. Queijo mussarela fatiado, 1 quilo, R$ 39,90 no Clube, R$ 31,90. Margarina Quali com ou sem sal, 500 gramas, R$ 6,79. Aproveite! Fique por dentro das principais informações de Cachoeira do Sul e região. Acesse www.ocorreio.com.br e fique bem informado. Participe através do nosso fone e WhatsApp 51 20 23 13 97. 51 20 23 13 97. A nossa programação é toda sua. Vale FM 99.1, uma rádio para toda a família. Vale FM, uma rádio para toda a família. A partir de agora, na Vale FM 99.1, você acompanha as primeiras notícias do seu dia, no programa Vale Informação. 7h02, bom dia, 28 de janeiro de 2025, terça-feira, 22 graus. Muito obrigado pela sua audiência nesta emissora para toda a família. Aqui as primeiras notícias do seu dia. Em nome de Seletro, há 55 anos levando energia aos seus associados. A Elétrica, especializada em usinas solares, fica na rua Júlio de Castilhos 578, fale com o Givago. Também Supermercados Tischler, as melhores ofertas para você. Nossa equipe já formada, Tomás Pereira, eu, Ronaldo Toné, e você, que participa desde o início do programa pelo 2023-1397. Facebook já no ar. Bom dia, meu aceno para aqueles que estão vendo a nossa bancada, que hoje vai estar movimentada. Nós temos vários entrevistados por telefone, aí, no caso, será um contato. Vamos falar com o Flávio José da Silva, presidente da Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia da Boate Kiss, que ontem teve a data marcando os 12 anos daquela tragédia, efetivamente. É difícil encontrar um nome para descrever o que foi aquilo que aconteceu na Boate Kiss em Santa Maria. Também aqui no estúdio nós vamos ter dois secretários, a secretária de Gestão, Paola Braga, e o secretário de Desenvolvimento Econômico, André Bessal, que vem aqui para nos falar desse projeto da sala que vai monitorar tudo que vai acontecer em termos de Prefeitura de Cachoeira do Sul. Também estará conosco o secretário municipal adjunto da Saúde, o Simão Bustani. Nós já havíamos convidado o Simão na semana passada, mas ele pediu mais um tempo, porque as coisas estão acontecendo e se ajustando lá na Secretaria da Saúde, que foi uma das secretarias com mais problemas apontados na administração anterior. E também estará conosco a Laiane Fagundes Mota, que é uma das organizadoras do Luau Cristão, é voltado a jovens que vão se reunir na quarta-feira, amanhã, portanto, no Rincão dos Kiffer. Outras informações, hoje nós temos a repercussão de alguns assuntos debatidos pelos vereadores na sessão de ontem da Câmara, sessão ordinária das segundas-feiras, que começa sempre às 14 horas e não tem hora para terminar. Pois ontem a vereadora Mariana Carlos trouxe a informação de que o Ministério Público, através da promotora Débora Becker, acionou os seus superiores em Porto Alegre com uma notícia de fato. Vamos trazer informações sobre isso, que envolve a reforma administrativa da Prefeitura e a votação
das leis em regime de urgência para esse fato e alteração também dos valores pagos para estagiários. Hoje tem visita do ministro da Casa Civil da Presidência da República ao Estado. O ministro Rui Costa estará no Estado e o prefeito Leandro Balardim, de Cachoeira do Sul, está viajando para Porto Alegre para participar das reuniões que serão fechadas para grupos de pessoas a partir das 10 horas da manhã no Palácio Piratini, em Porto Alegre. E também vamos falar do ato em prol da implantação do curso de medicina, que acontece hoje à tarde em frente ao Museu Municipal. Previsão do tempo, 7 horas 6 minutos agora, nós temos 22 graus de temperatura e para essa terça-feira, sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. Nesse momento está nublado, não choveu, a temperatura deve chegar a 31 graus. Também para amanhã, quarta-feira, sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Nuvens à noite, sem chuva. Na quinta-feira, a previsão de tempo é de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. E na sexta-feira, para encerrar a parte útil conhecida da semana, pelo menos do regime bancário de funcionamento, a previsão do tempo é sol com algumas nuvens na sexta e chuva passageira durante o dia. Então, praticamente toda semana mesclando um pouco de sol com nuvens e chuvas rápidas. Inclusive, Tomás, eu fiz um acesso aqui às medições da Ponte do Fandango e cheguei à seguinte conclusão. Olha aqui, ó. A última medição que tem, e que está divulgada aqui eletronicamente no site, é do dia 27 de ontem, portanto, às 7h30 da manhã. Na barragem Ponte do Fandango, o Jacuí estava com 13 metros e 43 centímetros. Então, significa que ele aumentou do final de semana para ontem em torno de meio metro. Então, nós estamos praticamente com 4,5 metros abaixo do nível normal. Mas o interessante é que registra também as chuvas. No dia 24 à tarde choveu 5 milímetros e no dia 25 pela manhã, pelo menos na medição das 7h30, 6 milímetros. O que totaliza no mês até ontem de manhã, de tarde nós tivemos um chuvisco, vamos chamar assim, por volta de 5 da tarde, no centro da cidade, mas sempre lembrando, isso na Ponte do Fandango, no pluviômetro que existe lá na Ponte do Fandango. E as chuvas de verão, às vezes, chove no bairro Marina e não chove na aldeia, e assim sucessivamente, né? Então, nós teríamos até ontem de manhã 36 milímetros de chuva. Só para comparar, nesse mesmo período, ou pelo menos durante o mês de janeiro de 2024, já tinha chovido, ou choveu, 119 milímetros. Então, olha a diferença do mês de janeiro de 2025 para o do ano passado. 36 milímetros nesse ano até agora, pode ser que esses dias aí eu acrescente mais alguns milímetros, e vão acrescentar, mas eu acho que dificilmente chegarão aos 119 milímetros que choveram ao longo de janeiro de 2024. Isso justifica muito a seca que nós estamos vivendo nesse momento. Tomás, bom dia. Bom dia, Ronaldo Toné, bom dia aos ouvintes do Vale Informação. Estão sintonizados na Rádio Vale FM 99.1, pessoal aí da internet, do Facebook, pessoal aí dos rádios net, né, que estão nos acompanhando em qualquer lugar do mundo, bem como os aplicativos para Android e iOS, o nosso site www.valefm99.com.br. São as diferentes formas de acompanhar a nossa programação nas 24 horas do dia. O WhatsApp é o 2023-1397. Mande mensagens para nós. Você pode, então, participar conosco, interagir aqui, encaminhe perguntas, questionamentos aos nossos convidados. Um abraço para o Roberto Bastos, que já está sintonizado conosco no Facebook, e também aqui a Laurici Santos também nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência de vocês.
Hoje, então, terça-feira, 28 de janeiro, o calendário nos mostra que é o Dia Mundial dos Corais da Amazônia, Dia do Portuário, Dia do Comércio Exterior, Dia Nacional do Auditor Fiscal do Trabalho, Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo e celebramos Santo Tomás de Aquino, né, que foi um filósofo que ajudou a traduzir a Bíblia para o latim. É Dia do Portuário porque hoje nós lembramos quando o Dom João VI abriu os portos brasileiros às nações amigas, né? Isso lá quando a família real portuguesa chegou ao Brasil fugindo das guerras de Napoleão Bonaparte na Europa. Conferindo as manchetes do dia, o portal O Correio: acidente deixa feridos na BR-290. Folha de São Paulo: inteligência artificial chinesa derruba em $1 trilhão valor das gigantes da tecnologia. O Estado de São Paulo: Lula cobre explicação dos Estados Unidos, mas evita confronto com Trump. O Globo: Pix e inflação atingem base de Lula, que sofre virada na aprovação. 0 Hora: Lewandowski critica voo de deportação, mas diz não querer provocar os Estados Unidos. Diário Gaúcho: as hipóteses para a morte de vereador. O corpo de Gerson Adriano da Silva, 52 anos, de Estrela, no Vale do Taquari, foi encontrado em Alvorada, na região metropolitana. Ele desapareceu no último dia 18. A manchete do jornal O Sul: Lula quer se reunir com atacadistas e donos de supermercados para baixar preços dos alimentos. Correio do Povo: inteligência artificial, iniciativa da China abala mercado de tecnologia. Correio Brasiliense: Brasil cobra dos Estados Unidos explicações sobre deportados. Estado de Minas: Minas confirma primeiras mortes por dengue no ano. Folha de Pernambuco: INSS começa a pagar benefícios. E a manchete do jornal à tarde: pais de neurodivergentes optam por escolas públicas. Acerca da notícia do portal O Correio: é um acidente ocorrido no final da tarde de ontem, deixando 8 pessoas feridas, entre elas uma criança. O acidente aconteceu no quilômetro 282 da BR-290, no trecho da localidade do Irapuá, próximos ali da Bianchini, aqui em Cachoeira do Sul. 5 pessoas ficaram gravemente feridas e outras 3 sofreram lesões de menor gravidade. Tá? Então essa foi o acidente que aconteceu. Seriam 4 o número de veículos envolvidos, tá, no acidente, sendo que um dos veículos teria placas da Argentina. Então, é um negócio difícil que aconteceu ontem aqui na BR-290 em Cachoeira do Sul. Ronaldo Toné. 7 horas 14 minutos. Vou fazer uma observação aí, estava lendo essa questão da pesquisa de opinião pública sobre a aprovação ou desaprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A desaprovação aumentou 2 pontos percentuais para 49% agora em janeiro, segundo a pesquisa Genial Quest, e a aprovação caiu de 52% para 47%. É a primeira vez que o presidente Lula tem mais reprovação do que aprovação. E isto está sendo atribuído pelas pessoas que estão analisando, que isso seria uma das consequências daquela polêmica sobre a taxação do Pix, que não existiu, que não vai existir, mas que foi amplamente divulgado em fake news, que quando a pessoa usasse o Pix poderia de acontecer algum tipo de taxação. Não vai acontecer, o governo inclusive editou uma medida provisória quanto a isso, mas, segundo os analistas, o mal já estava feito. Eu
particularmente, acho que isso pode ter um pouco de influência, mas a principal razão da queda da popularidade do presidente Lula é o preço dos alimentos, é a cesta básica, é a inflação da mesa dos brasileiros, que é muito maior do que a inflação oficial. É isso que está fazendo o governo cair em termos de popularidade. E digo mais, não é por acaso que o governo está se movimentando para tentar baratear o preço dos alimentos, porque já percebeu que essa é a motivação, Tomás. Bom, então tá, Ronaldo, Toriano, vamos depois conversar mais, eu também tenho uma questão sobre essa dos supermercados, mas é que estamos com um convidado na linha, tá? Ontem fechou 12 anos da tragédia da Boate Kiss em Santa Maria, né, aqui na nossa região central do estado, e o Flávio José da Silva, ele é o presidente da Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia da Boate Kiss, e nós vamos conversar com ele está em Santa Maria. Bom dia, Flávio. Bom dia, Luiz. Bom dia, Tomás. E um bom dia especial aos ouvintes do programa. Pois é, Flávio, 12 anos se passou da tragédia e até o momento a pergunta que fica é a questão do julgamento. Havia ocorrido o julgamento, inclusive demorou porque houve discussão do foro. Eu me lembro que eu conversei contigo na época, eu estava numa outra emissora aqui em Cachoeira e nós estávamos nessa questão, qual era o foro adequado, se seria Santa Maria, Porto Alegre. Isso demorou muito, o julgamento aconteceu e aí, para surpresa de todos, a justiça teve que anular o julgamento por um erro do próprio Ministério Público na organização do corpo de jurados. E agora estamos nesse impasse porque o julgamento não acontece. E já são 12 anos de dor e sofrimento dos familiares, Flávio. Esse processo se arrasta por 12 anos, já deveria ter acontecido o trânsito julgado, e o que acabou complicando foi a questão da anulação do júri que aconteceu em 2021. E por nulidades que as defesas deveriam ter arguído no momento e não o fizeram, pensando em uma vantagem no resultado final. E isso não aconteceu e as defesas acabaram entrando com essas nulidades nos recursos de apelação. E tem uma história aí que o que se deu, quando houve a condenação, por incrível que pareça, no Brasil agora está querendo moda acontecer, né? Na hora que o magistrado estava lendo a sentença e determinando que os réus fossem recolhidos, as defesas tinham um habeas corpus preventivo, né? E aquilo gerou um fato muito revoltante, principalmente para os familiares, que a lei fala que condenado a mais de 15 anos já deve sair direto do julgamento para cumprir suas penas. E a gente não acredita que um desembargador não tenha conhecimento de que uma condenação por um crime doloso, um crime daquela barbárie, as penas não iriam ultrapassar os 15 anos, né? Isso aconteceu, a gente entrou com recurso e a gente ganhou, né? Os recursos, aliás, subiram para os tribunais superiores. Foi confirmado a anulação lá pelo STJ e a gente conseguiu levar esses recursos até o STF e foi revertido em setembro, com o voto do ministro Dias Toffoli, né, por causa das inconstitucionalidades do modo que aconteceu essa anulação. E os réus estão cumprindo essas penas desde o dia 2 de setembro, novamente, né, ele reconheceu a legitimidade do júri popular. E hoje ele se encontra novamente na situação de um julgamento de agravos. Iniciou esse julgamento no dia 13, com o voto do relator, ministro Dias Toffoli, né, confirmando a condenação dos réus, e até o dia 3, esses outros ministros têm que apresentar seus votos para que haja uma definição nesse processo final.
Ronaldo, aqui, eu agradecendo a sua participação rápida, nós já queríamos ter feito esse contato ontem, mas não foi possível. Vocês tiveram 2 dias de manifestações em Santa Maria. Qual é a tua avaliação? O que tu viste nessas manifestações aí? Olha, essas atividades que aconteceram nos dias 26 e 27, elas foram muito positivas, porque passaram-se 12 anos. As pessoas estão muito cansadas e desacreditadas no próprio sistema de justiça do Brasil. Então, nesses 12 anos, nós perdemos, entre pais sobreviventes, 19, né, a maioria desses pais, por não acreditarem mais que a justiça aconteceria. Então, eles acabaram adquirindo algumas moléstias, algumas doenças, e já com a falta de vontade de viver, porque muitos perderam seus filhos únicos, né? Acabaram morrendo. Então, é uma preocupação muito grande, e a gente sabe que mesmo assim, as pessoas tentam acreditar, tentam tocar em frente para que isso, a gente consiga virar essa página, né? A questão da responsabilização, e a associação vem se reinventando junto com os familiares ano a ano para que essa tragédia ela tenha o seu desfecho final, os processos, e isso não caia no esquecimento, né? Flávio, eu quero dizer que, como eu disse ontem, nós já queríamos aqui no programa Vale Informação da Rádio Vale de Cachoeira do Sul registrar isso, e nós temos, por princípio, todos os anos nós fazemos alguma citação especial, trazemos dados, e se depender de nós, isso nunca será esquecido. Inclusive, registramos ontem, Flávio, que a Lei Kiss, que foi decorrente dessa tragédia, visando a prevenção e combate a incêndio de forma mais rigorosa, já foi flexibilizada, e nós corremos risco, pelo menos entendemos assim, que possam outras tragédias como essa acontecer, porque as pessoas esquecem, e principalmente esquecem de tomar as iniciativas necessárias para evitar que isso aconteça. Como é que vocês veem isso aí, essa mudança, inclusive, de pensamento em relação à prevenção e combate a incêndio? Isso é muito vergonhoso. É uma vergonha para o nosso estado. Aqui em Santa Maria já é vergonhoso, né? Agora, o estado do Rio Grande do Sul tornou-se vergonhoso. Essa lei que isso é uma grande chacota, na verdade, porque deputados se demonstraram interessados, se debruçaram e fizeram aquele auê todo, e a muito toque de caixa aprovaram essa lei, que se mostrava com uma garantia muito grande na questão da prevenção. Mas os próprios deputados, a maioria deles, que se consideravam os pais das leis, foram os mesmos que acabaram flexibilizando. Eles usam a palavra flexibilização, mas não tem nada de flexibilização quando tu tira o que é mais garantidor na parte da prevenção de uma lei. E isso tudo eles o fizeram para garantir os seus colégios eleitorais, atendendo pedidos de empresários que não queriam se readequarem, porque enquanto o empresário considerar essa questão de investimento na área da prevenção como investimento e não como despesa, ele não vai querer fazer nunca. E ele acaba deixando em segundo plano a garantia daqueles que o sustentam frequentando esses lugares, né, bares, restaurantes, casas noturnas. Então, essas pessoas sustentam as campanhas, a maioria delas sustenta as campanhas dos políticos. Então, isso é vergonhoso. O Estado brasileiro que vai pagar essa conta. Nós temos que já se tornou processo, uma petição que nós mandamos à comissão ainda em 2017, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e essa petição já foi admitida. O Estado brasileiro é réu. Então, agora, no dia 10 de janeiro, findou o nosso prazo, a comissão tinha nos dado 5 meses de prazo, para a gente
acrescentar um relatório com documentação complementares. Então, só o fato deles admitirem da fala da presidente, que o Estado brasileiro falou muito e pouco se fez, ou quase nada se fez, já é carregada das possibilidades do Brasil ser condenado. Então, a gente espera que isso sirva de lição. É dessa forma que nós vamos fazer com que haja realmente justiça, porque a justiça, com a condenação desses 4 réus somente, ela não é uma justiça completa. A gente entende que sim, que eles são os responsáveis diretos por esses homicídios, mas tem vários outros crimes, prefeitos, secretários, fiscais, até mesmo bombeiros. E quando eu falo em bombeiros, eu falo daquele camarada, aquele praça que esteve lá dentro da boate vistoriando e ganhou para informar ali, para que ocorresse o alvará. Então, isso aí é um outro crime. 50% da responsabilização pelo acontecimento da tragédia é a responsabilidade do próprio ente público. Flávio, nós queremos agradecer a tua participação aqui como presidente da Associação dos Familiares e Vítimas e Sobreviventes da Tragédia da Boate Kiss, e conte sempre conosco. Tá bom? Agradecemos a oportunidade e nos colocamos à disposição. Ok. 7h27, vamos aos patrocinadores, já voltamos. É bom estar com você. Rádio Vale. Neste mês, a Ótica e Joias Zani está com a Promosol, uma campanha com descontos nos óculos solar a partir de R$ 89,00 e de grau a partir de R$ 249. São diversos modelos feminino, masculino e infantil. Toda a linha de óculos solar e grau com 10% de desconto. Tudo em até 10 vezes no cartão de créditos sem juros e 20% de desconto à vista. A Ótica e Joias Zani fica na Saldanha Marinho, 1411, fone 99308-7218. Em um mundo em constante mudança, o cooperativismo surge como uma janela para a esperança. A Seletro acredita na energia e na determinação de seus associados, na busca do desenvolvimento e de uma vida melhor para todos. A união e a cooperação são as chaves para superar desafios e realizar sonhos. Nesse sentido, a direção, os conselheiros e os funcionários reforçam a sua disposição em buscar as mais diferentes soluções, sempre de portas abertas às comunidades de sua área de atendimento. Seletro, sempre ao lado do associado. Frangos Nicolini e produtos alimentícios, bebidas, vinho da Serra Gaúcha, produtos coloniais, capelete, tortei e todos os cortes de frango com ou sem tempero. Aceita encomendas de frango para festas, casamentos e aniversários. Aos sábados e domingos, frango assado sob encomenda. Frangos Nicolini, Rua Pinheiro Machado, 1911, fone 3722-2265 e Avenida Brasil 1443, fone 3722-4802. Siga a Vale FM no Instagram. @Rádio Vale FM _99.1. Rádio Vale FM 99.1, Cachoeira do Sul. Vale Informação. Começando o seu dia bem informado aqui na Vale FM. 7h29, 22 graus de temperatura. Muito obrigado pela sua audiência nesse programa da Seletro, da Elétrica e de Supermercados Tischler. Nós temos a satisfação de receber aqui 2 secretários municipais, a secretária de Gestão, Paula Braga, e o secretário de Desenvolvimento Econômico, André Bessal, acompanhado do arquiteto Rodrigo Pereira Filho. Qual é o nosso assunto? Sala de projetos. Vou começar pela presença feminina aqui, né, para nos explicar o que significa essa ideia de uma sala de projetos e que foi apresentada à imprensa na semana passada. O Tomás, nosso colega jornalista da Rádio Vale, representou aqui o programa, mas nada melhor que ouvir as pessoas que vão trabalhar com isso, vão implantar
ferramenta para nos explicar o que vai acontecer com essa ideia da sala de projetos. Secretária Paola Braga, bom dia. Bom dia ouvintes, bom dia colegas, bom dia Toné, bom dia Tomás. É uma satisfação estar aqui, muito obrigada pela oportunidade. A gente sempre tenta atender, né, sempre que convidado, dentro das nossas disponibilidades, das nossas forças, como eu estou dizendo, né, que a gente vem trabalhando bem nesse sentido. Em relação à sala de projetos, ela compõe o plano de governo e é um dos eixos estratégicos do governo Balardim. Qual é a ideia? A ideia é se estabelecer um ambiente criativo que tenha capacidade de atender às necessidades do município e de construir uma cidade do amanhã. Conseguir olhar para amanhã e dizer o seguinte: onde Cachoeira quer estar daqui a 5 anos? Qual é a cidade que nós pensamos para daqui a 5 anos? Para isso a gente precisa de planejamento. E o planejamento ele não se faz em um eixo, tá, né? Ele, como, né, tu, como bem sabes, já foste secretário de planejamento, sabes dos desafios que nos amparam, né? Que nos colocam, que se impõem à nossa tomada de decisão. Eu, à frente dessa desafiadora e ampla pasta que me foi proposta, eu digo que até agora eu continuo ainda com a ajuda, isso é preciso chamar assim, eu não estaria em pé neste momento se não fossem os qualificados servidores que se colocam à disposição, não só para as demandas do planejamento, mas hoje nós somos 6, né, Rodrigo, ali efetivamente, mais 9, nós somos 9 ao todo, né, 6 em cima e 3 embaixo, e a gente atende a todas as áreas, desde a saúde, educação, ação social, estratégias do executivo, né, planejamento estratégico. E aí daí vem a ideia, esse sonho do prefeito, que é a sala de projetos. Ela vai ter um núcleo duro, né, de execução, de elaboração de projetos, cujo a coordenação está a caráter do Rodrigo. E depois nós trabalharemos com células, tá? Mas aí depois a gente vai conversando. Essas células, elas serão células específicas para atender demandas que sempre ficaram à margem. Por quê? Porque chega uma necessidade, por exemplo, como eu falei, nós atendemos a todos. Então, agora, e nasceu uma nova demanda, que, por exemplo, é a defesa civil. Então, hoje a gente precisa atender a infraestrutura do município como uma questão de zeladoria, não se tem esse pensamento de antever, a gente só apaga incêndio quando o problema já está estabelecido. A gente precisa atender uma solicitação do esporte, por exemplo. Então, é outra característica que a gente precisa, que também vai estar em outra célula. A gente atende a demanda da defesa, solicitações das cidades expressas da defesa civil, é mais uma célula. E a gente ainda atende às necessidades primárias do município, que são as secretarias que estão na esfera de planejamento tácito, que estão saúde, educação, e ação social. Então, essa é a ideia, né? É conseguirmos distribuir e organizarmos este pensamento, né, este planejamento, para que a gente consiga conduzir os projetos em um ponto, que é a chegada do amanhã. Entendo, secretária Paola, que seria, então, temos ferramentas tecnológicas que facilitem o acompanhamento dessas múltiplas missões, múltiplos projetos. Mas a senhora tocou aí na questão dos recursos humanos. Planejamento sempre teve muito pouca gente. E eu vejo aqui o secretário de Desenvolvimento Econômico e Indústria e Comércio, que tinha menos gente ainda. Quer dizer, onde é que vai sair esse pessoal? E não é qualquer um. Está certo que o Rodrigo aqui é arquiteto, e se ele está nesse cargo, ele tem alguma especialização, mas essa não é a regra dos servidores do quadro geral da Prefeitura de Cachoeira. Como é que se faz essa questão de formação de recursos humanos para essa área? Tu foste cirúrgico, né? Quando eu pedi ao Tomás que me desse a permissão de tomar a liberdade de convidar os 2 colegas, é porque assim, a sala de projetos ela não é minha, assim como a sala do empreendedor não é do André. A gente tem trabalhado isso de forma colaborativa. Eu não gosto da palavra transversal, porque a palavra transversal, ela é, assim como o empoderamento, ela balizou, né? Banalizou, na verdade.
Então, a gente tem trabalhado ombro a ombro. O André tem 2 servidores, daqui a pouco ele vai falar. Mas a gente tem pessoas qualificadas na educação, a gente tem pessoas qualificadas na saúde, e, além disso, tá, será disponível, como tu bem colocaste, a gente precisa hoje, para a sala de projetos, a gente precisa de pelo menos mais 6 pessoas. Tá? Pelo menos mais 2 arquitetos, 2 engenheiros, e um técnico de geoprocessamento e um analista de sistemas. Né? Este quadro consta, né, no planejamento dessa sala. Tá? Esses cargos serão disponibilizados e serão contratados por processo seletivo. De forma técnica, por avaliação de currículo, da mesma forma que nós chegamos até aqui, né, Rodrigo e eu. Muito bem. Bom dia, secretária Paola. Para o nosso ouvinte entender, estes projetos serão só da Prefeitura ou esta sala estará aberta para receber a população e entidades representativas da sociedade? Qual é a ideia? Esta sala ela vai acolher projetos apresentados pela comunidade também. Na verdade, nós já fizemos isso, tá, Tomás? Só que a gente, a palavra é muito forte, mas acho que é a verdade, né, Rodrigo? Nós já fizemos isso, mas de forma desorganizada, tá? Inclusive, até nós estamos tentando, claro, respeitando, né, a cultura que vem sendo estabelecida, mas a gente vem fazendo isso, demonstrando que precisamos estabelecer projetos prioritários. O que são prioridades? Né? E o que são prioridades para nós? Recuperar o Minha Casa Minha Vida, recuperar o recurso das pontes, recuperar o InvestSUS, que eram projetos perdidos. Então, como eu digo, eu sou colorada, né, e sempre uso essa metáfora não apenas para a equipe, mas toda vez que converso. A gente tem que aprender a botar a bola no chão, levantar a cabeça e olhar para a área. O que muito se faz, né, vinha se fazendo, é uma necessidade, vem aqui me ajuda. É uma necessidade, vem aqui me ajuda. Apagando incêndio. Apagando incêndio. Eu não quis usar essa palavra não, né, mas é exatamente isso. E é isso que a gente tem que mudar. É uma mudança de comportamento. Porque, assim, atender a comunidade nós já atendemos. Só que se tivermos uma sala, teremos uma recepção. E aí, outra coisa muito simples, sabe? Mas que a maior parte das pessoas ficam à margem. Que é, por exemplo, o GovBR. Os nossos cidadãos, em sua maioria, eles não têm não têm um smartphone. Eles a tecnologia, para nós, que somos pessoas, e a palavra é forte, mas que temos acesso à informação, ela é trivial. Mas essa tecnologia, ela colocou uma separação, uma segregação na sociedade. Então, muitas das pessoas não conseguem sequer fazer um requerimento. E eu não estou falando apenas do seu Éder do churrasquinho. Eu estou falando do empresário da construtora de médio porte. Eles não sabem, eles desconhecem. Então, é este tipo de atendimento que nós vamos prestar. Porque quando a gente... E aí vem outros órgãos, tá, que estão conosco. O André vai falar daqui a pouquinho. A gente está com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento do Estado, por meio da Junta Comercial, que vai fazer um evento aqui no município, já tem data, para colaborar conosco. A gente precisa de um ferramental, nós visitamos o Corpo de Bombeiros, não se faz nada sozinho. E o que a gente percebeu, tá? Que é a nossa dor, é que cada um fazia o seu trabalho de maneira muito, muito correta. Só que o desgaste de energia é muito grande. Se todos nós estivermos no mesmo fluxo, um enxergando o outro, vai ser muito mais simples. A gente vai dar transparência para nós e para o nosso contribuinte, para aquele que está para o qual a gente está atendendo. E aí essa informação vai ser mais simples. A dificuldade é exatamente essa. Para preencher um requerimento é difícil, porque está no papel. Aí o indivíduo, o cidadão, o contribuinte, precisa ir lá no protocolo. Aí abre um processo somente com um documento de identidade e um comprovante de residência. Aí nós não conseguimos avançar e devolvemos. Aí ele avança mais umas casas. Aí ele vai lá e não apresenta recolhimento de ISS, por exemplo. Aí ele volta todo o processo. Não, se colocarmos nós, do ponto de vista positivo, ou seja, travas, mas a gente precisa de ferramenta. E a gente não faz, as ferramentas já existem, nós só não tínhamos acesso. Eu vou deixar, porque eu tenho dificuldade de comunicação, vou deixar meus colegas falar. Vamos
parar um pouquinho com a sala de projetos e a grande ideia para a sala do empreendedor. Secretário André Bessal, bom dia. Bom dia Toné, bom dia Tomás, bom dia aos ouvintes da Rádio Vale. É um prazer novamente estar aqui, poder conversar, trazer as informações que a gente já conseguiu levantar junto à Prefeitura, junto às nossas secretarias. E a primeira vez que nós estivemos conversando aqui, nós falamos rapidamente sobre a situação do desenvolvimento econômico e turismo. E uma das minhas falas foi que a gente não precisava inventar a roda, a gente poderia muito bem ver bons exemplos em outros municípios e aplicar em Cachoeira. E a sala do empreendedor, nada mais que isso. A gente verifica que em diversos municípios já é utilizada essa sala do empreendedor, que nada mais é um espaço dedicado ao empreendedor, como o próprio nome já diz, mas não só um espaço, é toda uma estrutura preparada para receber esse empreendedor, para facilitar esse fluxo de processo que a secretária Paula acabou de falar. Muitas vezes chega lá um pedido para abertura de uma empresa apenas com um RG e um comprovante de residência. A gente sabe que gostaríamos que fosse simples, mas não é tão simples assim tu abrir uma empresa. Então, é preciso ter um local, um espaço adequado, pessoas treinadas para poder fazer esse recebimento de informações, responder para o empreendedor, fazer os encaminhamentos necessários, justamente para a gente conseguir fazer com que o processo ele tramite dentro da Prefeitura de uma forma correta, rápida, célere, mas sempre respeitando os ritos legais. Então, é por isso que a gente pensou em trazer essa sala do empreendedor. Vamos trabalhar muito forte para implantar ele o mais breve possível, porque realmente isso, no nosso ponto de vista, é uma virada de chave da Prefeitura, principalmente no que se refere ao desenvolvimento econômico e turismo, porque ali o empreendedor ele vai se sentir acolhido, ele vai ter um espaço dedicado a ele, onde ele realmente vai poder encaminhar suas demandas, saber o andamento dessas demandas, informações, onde é que está, porque parou, se está faltando mais algum documento, alguma informação, e a gente poder concluir esses processos de aberturas de empresas da forma mais rápida possível. André, a sala já existe em muitos municípios, né? Já há alguns anos, eu conheci em Lajeado, em outros municípios, em Pelotas, né? De salas semelhantes, funcionam muito bem, mas a meta mesmo, como disse a secretária Paola, é que as pessoas não precisem ir na sala, né? Possam fazer tudo eletronicamente. Sim. A sala é uma estrutura de funcionários e de tecnologia à disposição, mas o ideal é que ninguém precisasse presencialmente estar na Prefeitura, ou me engano? Não, é certo. Esse é o mundo ideal, né? Esse aí a gente vai trabalhar para que lá na frente isso aconteça, mas de forma imediata, logo que se implantar uma sala de empreendedor, a gente é sabedor que tem muitas pessoas que têm dificuldade, né? A secretária Paula tem dificuldade de fazer um requerimento. Quanto mais mexer no smartphone e saber onde é que eu caminho via sistema. Como é que eu acompanho? Como é que eu acompanho? Então, a sala do empreendedor, no primeiro momento, ela pode auxiliar nesse processo também. Ensinar o empreendedor, mostrar como é que faz, para ali na frente a gente chegar nesse mundo ideal que realmente é o empreendedor de casa ou da onde achar que pode encaminhar a documentação, vai encaminhar a documentação, vai abrir sua empresa e o processo vai tramitar tranquilamente, onde ele vai poder acompanhar todas essas fases através de uma tela no celular. Esse é o mundo ideal, só que não se faz isso da noite para o dia, não tem como implantar a sala do empreendedor, que fica o registro aqui que já existe um convênio firmado pela gestão passada da sala do empreendedor, só que ela não foi implantada. Então isso já nos facilita a questão de tu implantar de fato a sala do empreendedor. E depois nós vamos para uma meta mais ousada ainda, né, que é a cidade empreendedora, que daí é um outro programa um pouquinho mais amplo, que tu deve ter conhecimento também, onde atua em 4 eixos, né, que é a parte que envolve a sala do empreendedor, que é a desburocratização, que envolve toda essa questão de legislação, atualização, enquadramento de quinais, para realmente fazer o fluxo e processo ele ser facilitado. Tem a parte de gestão, a qualificação de gestão do primeiro escalão, que é prefeito, vice-prefeito, secretários adjuntos. Tem a parte da compra governamental, onde existe treinamentos específicos, quem se envolve nesse procedimento de compras, licitações. Também é feita toda uma movimentação para estimular que empresas locais do município participem das licitações, dos pregões do município, e eles tenham, não a preferência, mas eles tenham como
ser competitivos e poder ser vencedores. E uma outra, o braço que a gente entende muito importante, que é o empreendedorismo nas escolas. Que isso também deve ser começado desde cedo, ser fomentado. Então, o próprio programa ele já tem dentro do seu escopo um braço destinado exatamente para isso, empreendedorismo na escola, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Bom dia, secretário André. Bom, todo o sistema está sendo criado para auxiliar as pessoas, mas o pessoal que tiver noção, domina a informática, até os escritórios de contabilidade, se eles quiserem acessar o site, o sistema, eles já conseguem. Sim, já hoje está disponível no site da Prefeitura. Na verdade, a Sala do Empreendedor não é um sistema, é toda uma organização do que hoje já existe posto. Tá? O que vai ser alterado nessa Sala do Empreendedor é a parte que eu relatei da desburocratização, onde a gente vai modernizar, atualizar a legislação em relação ao enquadramento de quinais, que é as empresas que podem ser classificadas como baixo risco, médio risco e alto risco. Isso sim pode ter um impacto de forma imediata no trabalho que hoje é feito pelos contadores, mas eles já podem acessar da forma como estão acessando, encaminhando a documentação, só que hoje é muito descentralizado, entra pela minha secretaria, depois a gente tramita, vai para a Secretaria da Saúde, eu já não tenho mais esse acompanhamento, a gente precisa contatar lá a Secretaria de Saúde, depois vai para o Meio Ambiente. Então a Sala Empreendedora, na verdade, vai colocar tudo no mesmo espaço, onde facilita esse acesso à informação. E acessando a informação de forma mais rápida, o processo em si ele vai tramitar de forma mais rápida. Só para o nosso ouvinte se situar, o secretário falou que KINAI é o Código Nacional de Atividade Empresarial, porque o pessoal ali, conforme a atividade, conforme o código e conforme os impostos a recolher. E hoje, como o pessoal trabalha muito com MEI, né, a secretária Paola, muitas vezes acaba trocando a atividade, né? Eu vou trazer aqui fazer uma contribuição que é muito importante. Uma das salas mais premiadas do Brasil é a sala do município do Rio Grande, tá? E como o André brilhantemente colocou, isso não é uma mágica, tá? Quando o cidadão percebe que existe um ambiente dentro da prefeitura, que ele é acolhido, que ele é atendido humanizadamente, é ao contrário, tá? Ele se desloca para a Sala do Empreendedor. Aí somente quando ele percebe o nível de confiança nessas pessoas é que ele vai para o smartphone. O processo ele é reverso. Durante a implementação, durante a construção, a sala é um ambiente. A ferramenta que a gente precisa é o RedSim, que é o integrador. Porque no RedSim, nesse integrador que foi organizado pela Junta Comercial, que como o André falou, nós já temos esse termo, tá? A gente vai conseguir, tanto nós, quanto os contadores, quanto o empreendedor, enxergar o seu processo tramitando como se fosse um videogame. Cumpriu a exigência daquele órgão, avança no processo. Quem é que determina a exigência? É o risco. O risco do quê? Do Código Nacional de Atividades Econômicas, que é esse KINAI, que nós chamamos. Então, o nosso trabalho de retaguarda é a primeira coisa, que é o nosso desafio hoje. Por isso que a gente está pedindo ajuda, inclusive, das entidades. Aliás, agradecer, né, o presidente da CACISC que esteve conosco, e a gente convida as outras entidades para estar conosco também, nos ajudando nisso. A gente precisa de recursos, tanto para montar a sala de projetos, o físico, quanto as que vai também contemplar a Sala do Empreendedor. O nosso principal trabalho hoje é conseguir separar o fluxo. É tirar do fluxo truncado as empresas de baixo e médio impacto. Por exemplo, médio impacto. Tá? Vou pegar uma pet shop. Se eu tiver um RT, o que significa isso? Um responsável técnico, um médico veterinário, não tem por que eu classificar essa pet shop como alto risco. Ver a irracionalidade esse tipo de atitude. Então, é como se a mesma coisa, lá na sala de projetos, tá? Quando um grande empreendimento vem para o município, ele inicia no planejamento. Aí, qual é a primeira avaliação? É de viabilidade desse empreendimento, de grande porte. Aí, a equipe, a gente já reativou a CTM, para quem não sabe o que significa Comissão Técnica Multidisciplinar. Aí eu volto a dizer, a prefeitura dispõe de técnicos de alto nível. Eles só estão desencontrados. Então a gente já começou a dar esse passo na retaguarda. Hoje, toda terça-feira, às 13h30, nós nos reunimos
e analisamos os empreendimentos de grande porte. Exaramos um parecer, devolvemos para o empreendedor. Por quê? Porque aí ele não anda no processo, ele resolve os problemas antes de truncar lá na frente. Secretária Paola, vamos ver se, antes de chamar os patrocinadores, para depois nós irmos para mais um bloco. Os riscos são basicamente riscos de saúde, riscos de prevenção e combate a incêndio e riscos ambientais. Isso. São os 3 eixos que são analisados. Então, qualquer empreendimento, ele se enquadra dentro desses riscos como baixo, médio e alto risco. Isso? Exato. Muito bem. Perfeito. Depois dos patrocinadores, nós vamos falar também com o arquiteto Rodrigo Pereira Filho e perguntar para ele qual é a missão dele nessa história toda aí que os secretários, a secretária Paola e o secretário André falou aqui. Já voltamos. Todos ligados aqui, Vale FM. Você sabia que a A-Elétrica é especializada em usinas solares de investimento? Venha até a nossa loja e fale com o Givago e entenda o porquê muitas pessoas investem em painéis solares. A A-Elétrica fica na Júlio de Castilhos 578, fone 3723-7032. Vem pra A Elétrica, vem. Em um mundo em constante mudança, o cooperativismo surge como uma janela para a esperança. A Seletro acredita na energia e na determinação de seus associados, na busca do desenvolvimento e de uma vida melhor para todos. A união e a cooperação são as chaves para superar desafios e realizar sonhos. Nesse sentido, a direção, os conselheiros e os funcionários reforçam a sua disposição em buscar as mais diferentes soluções, sempre de portas abertas às comunidades de sua área de atendimento. Seletro, sempre ao lado do associado. Produtor rural, os recursos do Plano Safra estão disponíveis. E aqui no Sicredi você tem com quem contar. Temos linhas de crédito para incentivar seu crescimento e seguros para proteger sua produção e patrimônio. Junto com tudo isso, ainda tem a força de um gerente que entende do seu agronegócio. Converse com um dos milhares de gerentes do Sicredi e saiba mais. Sicredi, soluções financeiras para você e para o seu agronegócio. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Participe através do nosso fone e WhatsApp 51 20 23 13 97. 51 20 23 13 97. A nossa programação é toda sua. Vale FM 99.1. Uma rádio para toda a família. Vale FM 99.1. Jornalismo da Vale FM 99.1, trazendo as primeiras notícias do seu dia. Vale Informação. 7h53, nós estamos aqui com a secretária Paola Braga, de Gestão, secretário de Desenvolvimento Econômico André Bessal e o arquiteto Rodrigo Pereira Filho, que fala conosco agora para nos dizer qual é o papel dele nessa sala de projetos. Bom dia. Bom dia, Ronaldo. Então, eu sou, além de arquiteto, eu estou como coordenador de projetos, né? Não só da nova equipe de projetos como a anterior também, que já trabalha com projetos estruturantes da cidade. E essa nova sala de projetos, a missão dada a mim pelo nosso prefeito, é um sonho dele e um sonho meu também, que é essa sala que vai ser multidisciplinar e atacar todas as frentes da prefeitura. Por isso ele conta comigo nessa frente, né? Além das minhas qualificações. Agora, por que essa sala de projetos está como está? Primeiro momento, temos um grande problema na prefeitura relacionado à acessibilidade. Por isso que nós temos acessibilidade, vamos ter essa sala de projetos no nível terra. Por isso temos um novo espaço para ela. Acessibilidade agora é físico que tu está falando. Exatamente. O arquiteto, a preocupação, as pessoas precisam chegar no ambiente fisicamente, não é só eletronicamente. Exatamente, não é só eletronicamente. Falando eletronicamente, tocou num bom ponto. Ali num acesso que vamos ter, nós vamos ter 3 mesas. Uma para atender a sala do empreendedor, como o André bem falou. Outra para um atendimento especializado da nossa equipe, né, para poder atender a população ali quando for demandado. E uma terceira que vai ser para uma recepção, para poder ajudar as pessoas que chegam lá, querem ir presencialmente, mas poder fazer o processo de undock, que é o nosso sistema interno, para poder auxiliar elas nessa etapa e, para um segundo momento, elas talvez não precisarem ir até o local, poderiam fazer de casa mesmo,
esse processo. Isso é parte da minha missão. A segunda... E montar a equipe é contigo também? Ou... Não, montar a equipe eu ajudo, mas pertence mais a Paola, o prefeito, o André. Tá certo. Eu sou mais o operacional, né? E a segunda parte, a nossa sala de projetos, então, de fato, ela terá mais ou menos 8 meses. A equipe será dividida, né? E essa sala tende a ser um local que ofereça um design criativo, motivador para as pessoas, né? Porque é um ambiente de compartilhamento de ideias, e lá a gente vai ter que criar grandes coisas para Cachoeira do Sul. Além dessa sala, ali também é para ter mais um local, uma sala de conferência. Como vocês bem viram, atualmente o nosso prefeito resolveu um problema histórico com Caçapava do Sul, né? Relacionado à escola do interior, algo assim, que ele conseguiu resolver por videoconferência. E nós não temos uma sala de videoconferência da prefeitura. Vamos chegar no século XXI, né? Então essa sala vai ter uma mesa equipada para videoconferência, um telão, e ali a gente vai poder fazer essas reuniões à distância ou presencial também. Enfim, a sala de projetos, a nova sala de projetos seria isso. Bom, eu ressalto aqui que a formação superior do Rodrigo, como arquiteto, obviamente ele já está, a cabeça dele, aquelas cadeiras de design de interior, dessas coisas assim, já está projetando para que seja realmente um ambiente mais acolhedor, moderno, motivador, como ele disse. Que bom, isso significa apuro naquilo que a gente faz, né, secretária Paula? Isso, sabe que o Rodrigo colocou agora, e nós estamos trabalhando muito, né? Muito mesmo. De que a gente chega tão cedo e sai tão tarde que a gente quase encontra conosco mesmo no cadeado, né? E esse núcleo duro, que seria a equipe de planejamento que já existe hoje, esse núcleo duro continuaria, que seria a base da CTM, tá? E teria, eu falei nas células, né? E agora eu lembrei, pelo menos 3 células a gente precisa, tá? Uma célula de zeladoria, que vai atender infraestrutura e obras. Uma célula 2, que é no nível de planejamento tácito, que vem uma pessoa de cada área, da ação social, da educação e da saúde, da vigilância sanitária, né, que são os nossos pontos mais sensíveis, podemos assim dizer. E o terceiro núcleo, que seria de economia criativa. Porque aí a gente chega, Tomás, naquele ponto que tu me questionaste, que são os projetos que nós já trabalhamos também dentro do planejamento. Alguns deles vulgarmente chamados, né, ou comumente senso comum, de subvenções, né, que são as demandas que a comunidade traz para nós absorvemos, colocamos o nosso olhar técnico, as necessidades, e aí a gente devolve para a comunidade. E aí vem cultura, esporte, lazer. Então, isso pelo menos nesses 3 níveis, nessas 3 células, além da célula de núcleo duro. Tá? E por que esse ambiente que o Rodrigo fala? Porque a gente precisa se comunicar. Hoje nós temos parte da equipe, que eu ouso dizer que um deles é a nossa Bíblia, que é o Dr. George, ele está em outro ambiente físico lá embaixo. Então, por quê? Porque nós não dispomos de espaço, não dispomos de infraestrutura, como vocês conhecem, né, e a comunidade sabe, adequada à nossa necessidade de atendimento e de criação. Então, muitas vezes a nossa comunicação, até mesmo entre nós, ela se torna rachada, ela tem rupturas, porque nós não estamos todos no mesmo ambiente. O centro administrativo faz falta, né? Faz. Uma sala grande que permita esse olho no olho, essa troca, esse conhecimento. Às vezes eu digo, eu subo e desço aquelas escadas tantas vezes, porque eu converso com vou lá no André, volto, passo pela passagem secreta. Esta é a nossa realidade de trabalho. E, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade de levar isso para o cidadão. Né? A gente está fazendo um esforço porque nós não temos condições de trabalho. Mais uma vez, por isso a gente chama os empresários e as entidades para colaborarem conosco do ponto de vista de recursos. A gente precisa de ajuda. O Rodrigo, eu vou perguntar para o Rodrigo, o Toné e ouvintes, porque no Coffee Break da quinta-feira passada, o Rodrigo apresentou um vídeo que o nosso ouvinte entender onde é que vai ser esta sala, o espaço físico que é lá no gabinete que outrora os prefeitos ocupavam. Então eu te peço, Rodrigo, explica para o nosso ouvinte o que foi o vídeo que tu apresentaste lá na quinta-feira. Claro, vou tentar explicar sem o recurso visual aqui, mas tentando orientar as pessoas pelo que é conhecido da prefeitura. Para quem conhece o antigo planejamento, que agora tem um novo nome, a nossa secretaria, tem uma escadaria, só para ela. À esquerda temos uma porta de vidro.
Ali nesse ambiente é um antigo acesso para o gabinete do prefeito, sala de reuniões, né? Ali vai ser a nossa sala de atendimento, que vai ter a sala do empreendedor também. E as pessoas vão entrar por aquela porta lateral ali? Pela porta lateral também. Não precisa percorrer a frente da jurídica, toda aqui. Exatamente. Entra direto ali. Direto ali. Sim. Ali vão ter um espaço também para as pessoas ficarem sentadas, guardando água, cafezinho, né? Um atendimento... Até porque ali pode ser feito a acessibilidade universal. Exatamente. Depois dessa entrada, temos o antigo gabinete do prefeito, que agora vai ser a sala de reuniões, de videoconferência, na verdade, né? E a antiga sala de reuniões vai ser a sala de projetos de fato, que vai ter todos os profissionais dedicados a esses novos projetos. Muito bem. Está explicado, sim, André. Quando estou caminhado aí em outros órgãos estaduais, federais, como é que tu estás vendo esse início de governo? Bom, o governo, como todo início de gestão, primeiro ele tem que fazer todo esse diagnóstico, esse levantamento de informações, situações, e acredito que nesse pequeno espaço de tempo a gente já conseguiu fazer esse levantamento das reais necessidades do que a gente precisa de imediato, daquilo que é mais essencial para a gente dar aquela virada de situação. Não adianta nós simplesmente dar exemplos do passado e não fazer coisas diferentes. Então a gente já conseguiu ter esse levantamento, a própria sala de projetos, que foi muito bem explicada aqui pela secretária Paola, pelo Rodrigo, ele, quando implantado, é um novo momento também que a gente coloca o poder público local em relação à comunidade. E a sala do empreendedor fala da minha secretaria. Então, a gente conseguindo fazer essa organização, demonstrando que realmente a gente está trabalhando para implantar, para a gente conseguir, de fato, fazer acontecer essa sala de projetos, sala do empreendedor. Com certeza, esse apoio que a gente está pedindo nesse momento, esse apoio de empresários, de entidades empresariais, de outros órgãos públicos, das secretarias estaduais, Assembleia Legislativa, deputados federais, quando eles perceberem que Cachoeira do Sul está nesse momento que realmente ali tem um espaço onde eles vão colocar seu esforço, seu dinheiro, suas emendas, e aquele recurso realmente ele vai ser dado a destinação correta, no tempo correto, não vai ter risco de perder nenhum tipo de recurso, as prestações de contas vão estar tudo ok. Isso vai acabar gerando um ambiente virtuoso, e com certeza daqui um tempo, espero que muito em breve, né, secretário Paulo, a gente possa voltar aqui e já falar sobre os resultados desses nossos projetos. Então, esse primeiro momento a gente está trabalhando muito para organizar e mostrar para esses poderes estaduais e federais que Cachoeira tem agora um novo momento, uma nova gestão, que essa gestão ela está preocupada em resolver os problemas históricos da cidade, e que eles, dando esse voto de confiança para nós, com certeza a gente vai conseguir dar essa virada de chave e fazer Cachoeira voltar para um caminho que a gente entende como correto. Coisa boa. Eu vou fazer uma provocação, depois eu vou dar a palavra aqui para finalizar o nosso encontro, que é rápido, mas é muito produtivo, até porque vocês têm que voltar para as suas secretarias lá, para o ritmo acelerado desse início de governo, mas uma sugestão aqui, que sempre foi um gargalo e continua sendo: ampliar as atribuições ou a capacidade de liberação de empreendimentos do meio ambiente. Atualmente nós estamos limitados aí a 10 mil metros quadrados, 1 hectare, que o setor de licenciamento do meio ambiente pode fazer. Nós temos projetos, os primeiros projetos no Distrito Industrial do Porto, que é estadual, não é municipal, que ainda não foi iniciada a implantação, porque são projetos com mais de 10 mil metros quadrados e estão na FEPAM. Então precisaríamos nos qualificar lá no meio ambiente, e eu não sei como é que se faz isso, eu não sei qual é as regras que têm que ser seguidas, os recursos humanos que precisam, mas para que nós pudéssemos liberar no município empreendimento, na área ambiental, municípios de maior porte, e não limitados a esses 10 mil metros quadrados. Só uma informação, Toné, em relação ao Distrito do Porto, daqueles lotes que já estão desmembrados e que foram comercializados, já temos a liberação, conseguimos a liberação tanto da FEPAM como a municipal, que
da municipal, a gente conseguiu essa semana, segunda-feira, hoje é terça, ou foi sexta ou foi ontem, que a gente conseguiu essa liberação. Então as empresas vão de fato poder começar a fazer suas instalações ali, nesses lotes que tem, são 8 lotes, né? Aí tem a situação do restante do distrito, essa a gente tem que dar uma atenção especial, justamente pela essa questão ambiental. Existe algumas situações ali que a gente vai começar a trabalhar também para resolver e poder, de fato, plantar o nosso distrito do Porto aqui no município. Ótima notícia. Secretária Paola. Nessa linha da tua pergunta, né, para o André, é uma coisa muito importante que a comunidade precisa saber, que até o Rodrigo implementou um dashboard, né, para controle de projetos. Então, até sexta-feira nós tínhamos 131 projetos ativos sendo trabalhados dentro do planejamento. Nós somos 9 pessoas trabalhando 131 projetos. Eram até sexta. Se a gente contar os que já entraram ontem e as demandas que chegaram só o da Defesa Civil, ontem chegaram mais 4. Então, e nós estamos trabalhando para recuperar esse passivo, informação mesmo, tá? Projetos que estavam perdidos. O nosso esforço, a nossa dedicação é recuperar a credibilidade para que a concessão de extensão de prazo seja trazida, né? E isso envolve as outras esferas, isso envolve a ajuda do SEBRAE, a ajuda da Caixa Econômica Federal, do Badesul, da Secretaria de Desenvolvimento, da Junta Comercial. Nós visitamos fisicamente, André, eu e o prefeito, essas entidades, esses órgãos, em diferentes esferas, para que a nossa credibilidade fosse recuperada. E aí eles, conosco, né, nos dessem o suporte, o apoio necessário. Ótimo. Rodrigo, obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade de falar. Ok. Secretária Paola, muito obrigado. Obrigado. Toné. Obrigado, Toné, obrigado, Tomás, obrigado aos ouvintes. E parabéns pelo poder de síntese de vocês. Toné. E sucesso aí. Agora são 8 horas. Toné, antes só vamos aproveitar aqui os nossos ouvintes participando, a Cleone Pereira e a Loreni, parabenizando a participação de vocês três, tá? Que é uma entrevista bem esclarecedora para a comunidade, para empreendedores e empresários aqui de Cachoeira. Ok. Obrigado. Nós voltamos em seguida e vamos falar sobre Secretaria da Saúde. Rádio Vale. Ofertas da segunda e terça imbatíveis Tischler. Biscoito Orquídea 320 gramas Maria Maisena, 4,99 no Clube, 4,39. Café Três Corações 500 gramas tradicional extra forte, 22,90 no Clube, 19,90. Limpador perfumado Ajax 500 ml, 7,89 no Clube, 4,99. Água sanitária Girando Sol 2 litros, 6,99 no Clube, 4,99. Aproveite! Fique por dentro das principais informações de Cachoeira do Sul e região. Acesse www.ocorreio.com.br e fique bem informado. Siga a Vale FM no Instagram. Rádio Vale FM _99.1. Rádio Vale FM 99.1 Cachoeira do Sul. Vale Informação. Começando o seu dia bem informado aqui na Vale FM. Oito horas, 8 minutos. Estamos aqui no Vale Informação dessa terça-feira, 28 de janeiro. Já tem 23 graus, sensação térmica de 26. Aqui as primeiras notícias do seu dia, em nome de Seletro, Elétrica e Supermercados Tischler. Nós tínhamos convidado, e está conosco, obviamente, porque quem está nos assistindo pelo Facebook já viu, o secretário adjunto da Saúde, o Simão Bustani. Por que do convite? Porque na administração passada, embora na finaleira da administração as coisas começaram a se encaixar, houve até uma CPI envolvendo a saúde. Então, imagino que a atual administração tenha um olhar mais atento à questão da saúde, não só pela importância. Qualquer pesquisa que se faça no Brasil, e eu ouso dizer até no mundo, quando pergunta para a população qual é a prioridade 1,
olha, a saúde sempre está em primeiro lugar. Porque a vida da gente, ou a recuperação da saúde, e a superação das dificuldades que o fato de ser humano, de ser um ser vivo, de acaba a nossa existência trazendo algum tipo de intercorrência, doença, seja o que for. Então, nós não estamos falando de qualquer área, daquilo que dá para deixar para amanhã, depois. Nós estamos falando de uma coisa que às vezes é de urgência e emergência. Então, convidamos o Simão aqui, como secretário adjunto da Saúde, para nos dizer como é que foi nessas primeiras 3, quase 4 semanas, em termos de arrancada de governo. Bom dia. Bom dia, Toné, bom dia, Tomás, bom dia aos ouvintes. Estão sendo 3 semanas de muito trabalho, muita leitura, planejamento. Nós fizemos na secretaria, e não terminamos ainda, né, um diagnóstico semelhante ao que o prefeito propôs em todas as secretarias. Nós fizemos nos setores da Secretaria da Saúde. A primeira etapa foi realizada na quinta-feira da semana passada. Nós apresentamos 5 ou 6 áreas já da Secretaria da Saúde. Nessa interação já deu para entender a sistematização dos processos e a interdependência dos processos. Na conversa que nós estávamos tendo, as pessoas apresentando, os outros que estavam assistindo, identificando, se eu não faço esse processo aqui, acaba dando problema lá no outro colega, na outra ponta, que a princípio parecia que estava tudo normal, né? E essa interdependência da Secretaria da Saúde, ela é fundamental, o entendimento para a gestão é fundamental, para que a gente tenha o andamento de toda a secretaria. Ou seja, a gente da gestão, a gente tem que saber que às vezes a função mais simples que esteja acontecendo é a pessoa que está dando uma manutenção para um veículo. Esse veículo vai ser fundamental para talvez conduzir algum medicamento, conduzir algum receituário, levar esse receituário para um atendimento que vai evitar uma internação, ou seja, tudo é interligado, né? Então a gente está identificando essas pontas para poder fazer essa interligação e poder fazer o andamento da Secretaria da Saúde. Pegar um pouco de carona na tua fala inicial, sobre a questão do consórcio. A RAPS está sendo um dos principais pontos. A RAPS é a Rede de Atenção Psicossocial. Está sendo um dos principais pontos de foco, principalmente da secretária, porque ela tem bastante conhecimento e ela é mais da área clínica, eu sou mais da área administrativa. Junto com a Tatiane Leal, que é a coordenadora da RAPS, eles estão fazendo vários estudos. O prefeito já esteve presente antes da posse e após a posse. O prefeito esteve no CAPS 2, deu uma conversada com a turma lá, e a gente está dando uma avaliada especial na questão da RAPS. Nós estamos com um processo seletivo para ser emitido. A gente tem que esperar um prazo do impacto financeiro, né, que o impacto financeiro termina agora, no dia 30, a Rita Garcia, secretária da Fazenda, pode emitir o impacto financeiro, porque senão nós iríamos emitir com o impacto do ano passado, não teria muito sentido, né, fazer isso aí. Então, apesar da necessidade que a gente tem desses cargos para fazer o complemento das funções essenciais e poder receber do Ministério, a gente teve que esperar um pouquinho para emitir esse processo seletivo. Deixa eu fazer um parênteses aqui, porque isso que o Simão está dizendo não é pouca coisa, não é uma burocracia, conversa de servidor público, não. Impacto financeiro. Como o Simão é administrativo, ele sabe que existe uma lei de responsabilidade fiscal e que cada secretaria tem que se preocupar com isso, sob pena do prefeito ser responsabilizado. Ou seja, não é assim, vai contratando de qualquer jeito. O limite é 54% da receita corrente líquida. Então, o que está pendente aí é o fechamento do ano de 2024 para saber em quanto estava o comprometimento e até onde a administração que começou dia 1º de janeiro pode ir em termos de contratação. Para a saúde, para a educação. Agora, nós tivemos quase 100 professores sendo chamados agora. Isso tem um impacto. Quanto é que vai custar em salário e quanto vai aumentar em percentual esse comprometimento? Aí a saúde precisa contratar mais 20 ou 30 profissionais e várias especialidades na área da saúde. Quanto isso impacta? E aí o próprio planejamento que estava aqui,
o desenvolvimento, o planejamento que agora é gestão, e o desenvolvimento econômico que estavam conversando conosco, também precisam de gente para a sala do empreendedor, para a sala de projetos, e quanto isso impacta. Então, fiz o parênteses para esclarecer e para elogiar essa preocupação com a lei de responsabilidade fiscal. Sim. E a partir dessa contratação, que a gente, inclusive o processo seletivo, que foi bastante questionado em outros momentos, ele vai ser alterado, a forma de entrevista das pessoas, quer dizer, vai ter uma entrevista com as pessoas com pontuação. Então ela vai ter essa diferença aí em relação aos outros, que era só pontuação por currículo, né? Por currículo, né? Então vai ter um momento de entrevista presencial. À disposição. Aí vai ter uma junta, 3 pessoas, cada um dá uma nota, como é que é? A princípio é assim, eu te confesso que eu não conheço profundamente o edital, já li algumas coisas neles, mas é isso aí, é uma entrevista com uma pontuação, a nota é... Dentro de cada campo tem 5 critérios, a pergunta vai ser naquele campo ali, e a pessoa tem que atingiu parcialmente o objetivo, né? Não me lembro se são 3 pessoas, a princípio são, que vão fazer essa pontuação. A entrevista ela tem as perguntas direcionadas para aquele tipo de assunto, são 5 ou 6 assuntos que a pessoa vai ter que responder se ela consegue atingir aquele objeto ali perguntado. Especialmente de que áreas aí seriam as contratações agora? Tem médicos, tem médicos, tem psicólogos, tem, se eu não me engano, tem técnico de enfermagem, o auxiliar administrativo, que a gente está precisando muito, a gente está faltando auxiliar administrativo em toda a Secretaria da Saúde, em toda a Prefeitura está faltando, né? Eu me lembro que a última vez que o Simão esteve aqui nesse programa, perguntei qual era as carências, ele falou no administrativo, e eu perguntei quantos, ele disse, bom, se viessem 20, tinha trabalho para 20. É isso aí. E também uma outra, é um cargo que provavelmente vai entrar em extinção, não sei qual é que é a intenção, mas isso é uma questão de governo, não muito especificamente da saúde, mas o higienizador a gente precisa também, né? A gente está com escala de... Serviços gerais, né? Mas o higienizador da limpeza, a gente está com escala de higienizador muito justa. Se nós tivéssemos sem ninguém de férias e ninguém de licença, nós não teríamos o suficiente para todas as unidades. Então o que a gente faz? A gente monta uma escala nesse período de férias aí, para que uma pessoa faça um roteiro de 2, 3 unidades e tente atender na medida do possível, né? Porque limpeza é complicado em unidade de saúde, tem que ser uma coisa constante, né? E ainda assim, com essa escala, a gente tem 2 atestados médicos, ou seja, complica toda a escala, quebra toda a escala, e até acabar esse período de férias, a gente sofre bastante com isso. Isso vai até o final de fevereiro, então? Vai até o final de fevereiro, né? Aí quando entra o período normal, tem pessoas que tiram férias em março, aí aliviam um pouco, mas não alivia nunca. Secretário... É muito condicionado, né, Simão, as férias escolares, né? As pessoas, os pais costumam tirar por causa dos filhos. Agora, quando dentro de 10 dias, 15 no máximo, todas as escolas já estarão voltando, e aí então muitos já voltam, né? Muitos têm. E outra coisa que a gente está já observando para o decorrer do ano, é uma categoria que a gente tem poucos, e alguns vão se aposentar já agora, 2 ou 3, se eu não me engano, já se aposentam no primeiro semestre, mas até o final do ano 4 se aposentam. Então para nós... Essa parte de higienização. Para nós é uma complicação, né? Secretário Simão, bom dia. Na semana passada me trouxeram uma situação que é preocupante. Bom, o Sistema Único de Saúde está informatizando todos os prontuários médicos dos 200 e tantos milhões de brasileiros, de tal forma que os prontuários de papel vão acabar, incluindo aqui os postos de saúde de Cachoeira do Sul. Só que o problema não é a informatização, o problema é que o sistema muitas vezes não funciona adequadamente, e há certos postos de saúde que às vezes ficam sem sinal de internet, sem telefone ou coisa que o vala. Quando acontece isso, o médico não tem como acessar o prontuário do paciente.
Aí disse, não, mas atende o paciente, sim, mas como vamos prescrever tratamento, solicitar exames ou até mesmo prescrever medicamentos sem acesso ao prontuário do paciente, sem saber, até porque o paciente é uma pessoa que não sabe, ele não é médico, ele não sabe muitas vezes explicar para o próprio médico o que ele está tomando, qual é o medicamento que ele está tomando. Sim. E aí o médico pode, essa é a preocupação que veio, o médico corre o risco de cometer um erro, de prescrever algo, um medicamento, porque ele não teve acesso ao prontuário do paciente, porque o sistema não funcionou. Certo. Como é que vai se equacionar isso aí? Não existe um sistema de que o prontuário do paciente possa ficar guardado no disco rígido do computador lotado no hospital ou no posto? Já explico. Bom, é bom a gente historiar, Tomás. Essa situação ela vem desde 2016. A exigência, novembro de 2016, veio a exigência do prontuário eletrônico. Em novembro de 2016, nós conseguimos instalar em 85% da Secretaria da Saúde na época. Tá? É pertinente esse questionamento. E o foco não está no sistema, mas o foco está na internet. O que a gente está fazendo agora? A partir de fevereiro, nós estamos entrando com um novo contrato da internet e aí a gente espera estabilizar isso aí. Porque o que acontece? Assim, o contrato atual, ele já tem quase 7 anos, ele tem uma renovação emergencial, a licitação foi encaminhada em junho ou julho do ano passado, eu não me lembro certo a data, e aí a finalização do processo saiu em dezembro, então não deu para se fazer muita coisa. Tá? Aí agora, na entrada do ano, mais uma questão que as férias acabam atrapalhando, a gente saiu o operador da empresa e saiu o nosso operador de férias. Então agora, na entrada de fevereiro, a gente começa a instalar. Qual é que é a vantagem dessa internet nova? Ela é ponto a ponto. Tá? Ou seja, se cair, cai só um local e ele é o local identificado. Nós temos ali na nossa secretaria um armário de 7 anos. Você sabe que 7 anos em tecnologia E outra coisa, né? Quando a gente colocou essa internet, ela era com uma velocidade X calculada. Né? Toda vez que vai ampliando os serviços, vai necessitando mais velocidade. Se aumentar pessoas dentro do administrativo, aumenta também a necessidade de velocidade de banda. Só para concluir, o sistema não ocasiona problemas, ele é colocado em várias outras cidades que, quando não tem problema na internet, ele roda com tranquilidade. Quanto a colocar em um banco rígido, o prontuário eletrônico ele é imenso. Então, não sei o tamanho, não tenho conhecimento técnico para dizer o tamanho de um servidor que possa colocar isso aí. Além do fato de que, por exemplo, a UPA usa o mesmo sistema. E a UPA, ela é portas abertas. Se vem alguém do Rio de Janeiro, se vem alguém do Amazonas, passa mal em Cachoeira, tem acesso à UPA. Então, não teria acesso ao prontuário igual, né, se não tivesse na nuvem. Então, não adianta. A gente não consegue ter uma capacidade de armazenamento que não esteja na nuvem. Então, nós estamos conversando com o Simão Bustani, secretário adjunto da Secretaria da Saúde. Já falamos de recursos humanos, estamos falando de tecnologia e agora um pouco de materiais, veículos, locais de atendimento, cadeiras, mesas, computadores. Como é que está isso? A gente tem bastante, em questão de mobiliário e material da informática, a gente está bastante sucateado. Equipamentos da informática, a gente está bastante sucateado. A prefeitura tinha uma base em emendas impositivas, com alguma negociação com vereadores, e isso se perdeu com o tempo. Eu posso te dizer, na época que eu era coordenador administrativo, tinha um dado momento que eu ficava uma semana na Câmara de Vereadores, conversando com vereadores, com assessores, e montando planilhas de demanda, né? Claro que tem alguns vereadores que querem fazer as suas demandas próprias, é o direito da impositiva, e a gente tinha muita estruturação em cima disso aí. Desculpe, Simão, lembrando que das emendas dos vereadores, 50% obrigatoriamente vão para a saúde. Então, o que tu fazias lá,
seria assim, olha, vereador, vai destinar 50% obrigatório, mas destina para isso aqui que nós precisamos, não para uma outra coisa que de repente pode esperar um pouco, é isso? Isso, a gente tinha bastante estruturação em cima das impositivas. Outra coisa que assim não se trabalha mais, ano passado eu trabalhei com, eu estava no setor de compras, e a coordenação administrativa, eu trabalhei com uma emenda parlamentar. A emenda parlamentar também faz isso para nós. Então, assim, na parte de imobiliário e equipamentos de internet, a gente está bem escateado. Tem que correr bastante atrás da máquina. Veículos de 34, nós temos 32, a gente tem 14 funcionando. Então, assim... Menos a metade. Menos a metade. E essa metade tem conserto ou vai virar sucata? A melhor saída para eles é leilão, Tomás, porque se arruma um veículo desse que está parado há muito tempo, ele anda uma semana e estoura outra coisa que a gente nem sabe que ele tem o problema. Simão, vamos reforçar um pouquinho isso aqui, porque eu acho que às vezes, nós todos, estou me incluindo, não raciocinamos, ficamos num senso comum, não raciocinamos o óbvio. Um veículo que é submetido diariamente a um uso intensivo, ele tem um tempo útil, ele se deprecia e ele não deixa de ser operacional. Isso, algumas pessoas têm isso como surpresa. Estragou, estraga. É uma máquina, mas ela chegou a um ponto que ela não funciona mais. Os nossos veículos, eles rodam 10 mil quilômetros por mês. Um automóvel, com a quantidade de veículos que a gente está fazendo, um automóvel chega de uma viagem, a gente tenta dividir, chega de uma viagem longa e faz um trecho curto. Chega de Porto Alegre, é uma viagem mais longa, faz uma ida a Agudo, uma ida a Santa Cruz, uma ida menor. Então, assim, o mesmo veículo está viajando 2 vezes no dia. Quem não viaja muito, que está nos escutando aí, talvez faça 10 mil num ano. Ele fica mais na cidade, né? Secretário, o prefeito visitou lá a farmácia pública. Que vocês estavam lá, acompanharam o prefeito? Não, foi uma visita de surpresa. Visita de surpresa? O prefeito faz. E o que apontou lá nesta visita? Ele deu uma olhada na questão, principalmente da demora, né, na questão de um ajuste de horário de início de atendimento. É uma farmácia que começava no horário, outra noutra, assim, e é difícil a gente conseguir fazer essa comunicação para a pessoa, porque a pessoa quer o seu medicamento, ela não tem... porque uma é a farmácia do município e outra é do Estado. Isso, a pessoa quer o seu medicamento, ela não sabe, o Estado abre tal hora, o município abre tal hora, né? Então o prefeito fez alguns apontamentos, mas nós colocamos uma coordenação lá na farmácia, que é a colega Luciane, e ela está desenvolvendo muito bem o trabalho lá, tanto é que sexta-feira da semana passada, às 10 horas da manhã, cadeiras todas vazias. Ninguém mais na fila. É isso aí, é uma coisa inédita desde que a farmácia foi encaminhada para lá. Quer dizer, a dispensa de medicamentos foi acelerada. Foi acelerado. Nós fizemos uma reunião lá e pegamos, às vezes a gente acha, falta gente dispensando, né? Nós tiramos um da dispensação e botamos um na comunicação. Ou seja, ele vai ali e olha a receita e diz, olha, esse medicamento nós não temos. Porque como é que funciona esse mesmo sistema que nós falamos? O médico, quando ele está receitando, ele consegue enxergar o estoque da farmácia. Então ele coloca ali, mas o médico tem no seu trabalho, no seu direito de trabalho, ele tem a opção de colocar qualquer medicamento que quiser. Ele não pode ficar fixo naqueles medicamentos ali. Então, às vezes, a pessoa não sabe se aquele medicamento tem na farmácia pública ou tem na farmácia do município, apesar de estar escrito ali na receita, mas a gente sabe, né, a complicação Então, o que acontece? Se a pessoa chegar lá com aquele medicamento ali, que é da farmácia comercial, esse atendente que saiu da frente e foi ali para a recepção, ele já encaminha, olha, esse medicamento não tem aqui, tem que ir numa farmácia particular. Outra coisa, a pessoa ficava... Sim, não precisa tirar a senha para esperar, para saber que não tem o medicamento. Não tem, então ele já consegue dar andamento. Outra coisa, Tomás, as pessoas ficavam 2 horas com uma senha na mão para descobrir que o atendimento era no Centro Princesa do Jacuí, ali em cima. Aí chegava ali na frente, eu vim aqui fazer meu troca de curativo. Não, senhor, troca de curativo lá em cima. Então, imagina, então ele está fazendo essa triagem aí, ele está liberando uma boa parte da espera ali na frente. Ao ponto de a gente tinha uma dúvida, nós temos que colocar 8 atendentes aqui, 3 num lado e 5 no outro. Agora nós estamos revendo esse posicionamento, né?
Porque o que é? Daqui a pouco o que a gente precisa é fazer essa triagem na frente, direcionar melhor os pacientes que estão indo lá, até porque o espaço é bem menor do que na farmácia anterior, que é ali na Liga, né? E aí a gente consegue dar vazão nessas pessoas. E outra coisa, né? Quando foi discutida a mudança da farmácia, foi alertado lá na época, minha obrigação de administrador, se eu não tiver nenhum cargo, eu sou administrador da Secretaria da Saúde. Foi alertado que centralizando a farmácia o estoque tem que ser mais robusto. Por quê? Porque as pessoas acessam mais, né? E isso aí no ano passado foi um pouquinho de problema, né? Então esse ano a gente está programando, tentando ver essa questão de estoque, porque é um direito das pessoas, as pessoas acessam mais, é mais fácil ir na Avenida Brasil do que lá em cima na Liga, né? E outra coisa, nós temos que oferecer medicação para as pessoas, né? Então a gente está dando uma olhada nos estoques para que tenha estoque mais à mão. Simão, para encaminhar a nossa entrevista para o final, questão de comunicação, telefones que não funcionam, etc. Como é que está isso agora? Nós saltamos na frente das demais secretarias já no ano passado com a questão da adquisição de vários celulares, tá? E aí deu um problema com a pessoa da operadora, que não nos mandou as contas no ano passado, e a gente pedindo, ele não mandou as contas, e aí lá numa operadora, se alguém faz isso, alguém faz aquilo, ninguém sabe quem é, né? É um 0800, e aí assim, o que aconteceu? Aí agora encaminharam as contas, a gente vai atualizar essas contas e volta a funcionar todos os atendimentos. Porque como é que a gente está funcionando nas unidades de saúde? Com o WhatsApp. Então o WhatsApp está funcionando ali. Agora, voltando às contas, volta a telefonia. A gente precisa do telefone, porque muitas vezes a pessoa tem que ser chamada para uma abertura de uma consulta de urgência. Né? Os hospitais, eles nos avisam, vocês estão precisando de uma vaga de cardiologia, Santa Cruz nos liga, e eu consegui uma para amanhã. Nós temos que correr, informar a unidade tem que informar o paciente tem que estar pronto no outro dia para... Então a gente precisa dessa comunicação, né? A gente esperava que não desse esse problema agora, no início do ano, mas deu. Então vamos resolver e vamos Tu seguir. trouxe uma informação importante, eu vou reforçar aqui com o ouvinte. Então o ouvinte que está esperando de repente um exame, uma consulta e surge isso de última hora, esse ouvinte pode ser chamado pelo WhatsApp. Pode ser chamado pelo WhatsApp. Então, olha aí, meu caro ouvinte, o senhor e a senhora aí está esperando, tem um familiar que está esperando uma coisa, mantenha os olhos atentos no WhatsApp, porque pode ser chamado para uma consulta, para um exame que está esperando. A outra alternativa é o agente comunitário de saúde. Se conseguir chegar lá na casa e localizar. Aí se encaminha o agente vai lá, faz a informação, até porque assim, Tomás, se a pessoa fica sabendo, ela tem que ver sua remoção, seu transporte, né? Então não é tão fácil assim, amanhã eu tenho a consulta, não, tem que ver uma vaga, nós temos que, na nossa escassez de veículos, montar uma estrutura que consiga levar o paciente, né? Muitas vezes a gente está, infelizmente, dizendo que a gente não tem condição de levar o paciente, que o paciente acaba indo de ônibus particular. Nós temos roteiro de ônibus para 7 municípios, mas diariamente a gente consegue fazer Porto Alegre, Santa Cruz e Lajeado. Isso é diário, né? Então, só que assim, são 28 vagas. Numa referência, às vezes, como Porto Alegre, 28 vagas não é nada, né? 28 leva 14 pacientes. É o paciente e o acompanhante. Então é quase nada, né? Porto Alegre abre um monte de vaga, então a gente coloca veículo para reforçar. Quando é caso de cadeirante, a gente tem que levar ou no veículo ou na van com acessibilidade, né? A gente não pode levar no transporte comum. A gente tem muita reclamação das pessoas que saem às 2 horas da manhã e é dura, a pessoa tá com um problema de saúde, ela sai às 2 horas da manhã e acaba voltando às 8 horas da noite. É duro para a pessoa, a gente sabe que é duro para a pessoa. Às vezes até às 10 horas da noite, dependendo do que acontece, porque a gente tem que cumprir uma agenda de consultas, de exames, tudo lá em Porto Alegre, e o veículo é o mesmo. Quando tem 2 veículos, a gente consegue fazer uma ida e um volta mais cedo, e o outro vai e volta mais tarde. A gente consegue dividir os pacientes de acordo com aqueles horários ali, mas normalmente não é isso. E o paciente sofre lá.
Então, o que a gente está tentando ver aí? A gente está tentando ver uma outra forma de transporte, ampliar nossas vagas para poder trazer um pouquinho mais de conforto. Mas não adianta, a referência fora do município, ela sempre é um problema para o paciente. Mesmo que o paciente saia às 5 horas da manhã para ter uma consulta às 7 e voltar, é um paciente que está debilitado e que vai ter que fazer um transporte. Sem dúvida. Simão Bustani, secretário adjunto da Saúde, muito obrigado pela presença aqui. Em outras oportunidades vamos chamá-lo. Estamos à disposição, agradeço o convite. Lembrando que hoje às 17h30 no Paço Municipal tem uma ação que é muito importante para nós, né, para fazer um movimento do município em prol da vinda da Faculdade de Medicina. Isso é um avanço, a gente já acompanhou o desenvolvimento da UBRA, já acompanhou o desenvolvimento da Universidade de Santa Maria, vindo uma Faculdade de Medicina para Cachoeira excelente. Então, convidando todos a participar lá. Muito obrigado pelo... Tá ok. Agora, 8h35, vamos para os patrocinadores e depois nós vamos falar de Luau Cristão no Rincão dos Kiffers. Já voltamos. Vale FM. Uma rádio para toda a família. Vale. Você sabia que a A Elétrica é especializada em usinas solares de investimento? Venha até a nossa loja e fale com o Givago e entenda o porquê muitas pessoas investem em painéis solares. A A Elétrica fica na Júlio de Castilhos 578. Fone 3723 7032. Vem pra A Elétrica, vem. Em um mundo em constante mudança, o cooperativismo surge como uma janela para a esperança. A Seletro acredita na energia e na determinação de seus associados, na busca do desenvolvimento e de uma vida melhor para todos. A união e a cooperação são as chaves para superar desafios e realizar sonhos. Nesse sentido, a direção, os conselheiros e os funcionários reforçam a sua disposição em buscar as mais diferentes soluções, sempre de portas abertas às comunidades de sua área de atendimento. Seletro, sempre ao lado do associado. Frangos Nicolini. Em produtos alimentícios, bebidas, vinho da Serra Gaúcha, produtos coloniais, capelete, tortei e todos os cortes de frango com ou sem tempero. Aceita encomendas de frango para festas, casamentos e aniversários. Aos sábados e domingos, frango assado sob encomenda. Frangos Nicolini. Rua Pinheiro Machado, 1911. Fone 3722-2265. E Avenida Brasil, 1443. Fone 3722-4802. Participe através do nosso fone e WhatsApp 51 20 23 13 97. 51 20 23 13 97. A nossa programação é toda sua. Vale FM 99.1. Uma rádio para toda a família. Vale FM 99.1. Vale Informação. Começando o seu dia bem informado aqui na Vale FM. Horas 38 minutos, muito obrigado pela sua audiência. Estamos com 25 graus de temperatura, uma sensação térmica um pouco maior. Tempo nublado, sol não apareceu. Dizem que vai chover um pouquinho aí ao longo do dia, esparsamente, como aconteceu ontem por volta das 5 da tarde, uma chuvinha só para... Como é que se diz? Para molhar bobo? Tem dois nomes. Aqui não é muito conhecido, porque na capital chama-se chuva OP. A chuva operário padrão, ou seja, pega o trabalhador na saída do trabalho. Essa acontece muito em São Paulo. São Paulo é um horror, 5:30 da tarde, na hora o pessoal está saindo do trabalho, começa a chover. Então tá. 8h39, estão conosco aqui a Laiane Fagundes Mota e o diácono Carlinhos para falar sobre o Luau Cristão. Luau Cristão no Rincão dos Kiffer. Que ideia interessante. Laiane, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes também. É uma alegria para a gente estar aqui divulgando as nossas atividades. Qual é o setor da Igreja Católica que tu pertence aí? Eu pertenço ao CLJ, que é um movimento jovem, curso de liderança juvenil. É um movimento jovem para jovens de 13 a 18 anos. Certo.
E o Luau também ele é feito em parceria com o Onda, que é os menorzinhos, que é dos 9 aos 12 anos. O Onda significa Objetivo Novo de Apostolado. Luau tem a ver com lua. Então vocês fazem um evento à noite. Isso, correto. No meio rural. Isso, no meio rural. Vai ser lá no Rincão dos Kiefer, num sítio de um parceiro nosso, do ECC, né? Tio da gurizada lá. E a gente vai fazer um luau. É claro que as atividades elas iniciam um pouco mais cedo. Elas iniciam às 13h30 da tarde, já com convivência, porque lá a gente tem quadra de vôlei, então a gente faz esportes, tem piscina para a gurizada aproveitar. E aí a gente, para essa parte da integração, da gurizada vivenciar, fazer amizades. E no final do dia a gente termina com um momento de espiritualidade, de um luau cristão realmente. Então a gente vai decorar o campo de futebol, ter um momento assim de vivenciar a fé mesmo, de uma forma leve, mas ao mesmo tempo que eles consigam vivenciar a espiritualidade deles. Isso é ligado a que paróquia? A paróquia São José. São José. Na camiseta da Laiane dá para ver ali a torre da São José, que é indiscutivelmente única. Diácono Carlinhos, bom dia. Bom dia, Tomás, bom dia, Toné. Uma alegria estar aqui com vocês, todos os ouvintes. Que Deus abençoe a cada um de nós. Essas promoções com os jovens, qual é a tua opinião? É importante, né? Hoje nós temos muitos problemas. Eu já há alguns anos trabalho com as juventudes e eu trabalho com eles que são agentes da transformação social, mas eu também trabalho com eles que se automutilam, jovens que tentam suicídio, enfim, uma infinidade de coisas, de problemas decorrentes dessa sociedade que está tão doente, né? Então, nós trazemos uma proposta, né, como o mundo propõe muitas coisas aí para essa juventude que muitas vezes se perde dentro desses espaços, mostrando que é possível sim ser jovem, ser feliz, aproveitar a vida como eles dizem, mas de uma maneira saudável, né, envolvendo família, envolvendo sociedade, criando comunidades, porque um dos grandes problemas da juventude hoje é a falta de referência. Nós crescemos tendo como referência os nossos primos, os nossos amigos, nós olhávamos para eles e seguíamos. Hoje o problema do jovem é um influenciador digital, é alguém que ele nem conhece muitas vezes, e ele está completamente perdido, né? Até pela ausência da família que precisa trabalhar, que precisa se ausentar de alguma maneira. Então muitas vezes essa juventude aí, hoje nós temos problemas muito pontuais. Final de semana passado nós ficamos 3 dias fazendo um curso de prevenção ao suicídio juvenil e uma das coisas que trouxeram para nós de Brasília e São Paulo é justamente a questão desse isolamento desse jovem, o envolvimento dele com jogos, né? Hoje muitos jovens se endividando a família e uma série de problemas que nós temos aí, né, decorrência dessa ausência da família, dessa estrutura que aos poucos está se destruindo, né? Certo. Laiane, quantos jovens vão participar desse luau cristão? É em torno de 40 a 50 jovens, né? Nesse momento, assim, porque ele é aberto, né, para a comunidade. Então, assim, nós temos nesse momento acertados 50 jovens, porque nós temos uma parceria com o Lar Transitório. Todas as crianças do Lar Transitório, eles vão estar conosco, né? Ali vai em torno de 20 jovens, mais a assistente social e a monitora, a coordenadora do lar. E também os nossos jovens, né? Então nós iniciamos com 50 jovens e a partir dali abrimos para a juventude da cidade de Cachoeira. Bom, Diácono Carlinhos, então vamos entender aqui, ó. Há todo um braço social, não é uma atividade restrita à paróquia São José, aos paroquianos, filhos da comunidade, não é isso aí. Tanto que começa pelo Lar Transitório, correto. Que são jovens nós já que estão albergados por enquanto. Nós temos uma parceria muito grande com o Lar Transitório, né? Já de alguns anos, com a pandemia a gente afastou um pouco, porque dificuldade de convivência, aquela coisa toda. Passada a pandemia, nós retornamos às nossas atividades. Inclusive, quinzenalmente, nós pegamos os nossos jovens que atuam em vários setores da sociedade, que tem família e que tem, né, uma estrutura por trás deles e convivem com esses jovens. Nós fizemos o nosso Natal com eles, eles participam das nossas atividades. Agora, em fevereiro, se Deus quiser, em março, na verdade, né, durante o Carnaval, nós vamos fazer uma viagem, nós chamamos, né, de CLJ no litoral, que a gente vai fazer missão, eles vão conosco, né, nós temos uma atividade assim, muito, muito próxima.
E isso daí tem sido muito bom para nós, né, para os nossos jovens que têm esse contato com esse jovem ali que tem toda essa dificuldade de família, de abusos, de uma infinidade de problemas, para até mesmo, né, eles crescem com isso. E aquele jovem também, eles convivem. Tanto que se nós fizermos um evento, não é possível definir, né, quais são os nossos, quais são os jovens do lar transitório. São jovens, né, eles são tratados. Laiane, qual é o teu depoimento sobre essa interação aí com gente que é da comunidade religiosa e gente que pode ser, talvez? É muito importante esse contato para a gente. Nos forma, a gente tem no CLJ um tripé, né? E numa parte deles é o estudo e a gente busca formar os jovens. Então eu acho que para mim, né, e acredito que para todos os nossos jovens isso é muito importante, porque ele vai nos formando para a sociedade, porque a gente é um curso de liderança juvenil, então a gente é formado para viver nesse mundo da sociedade, e eu acho que conviver com diferentes pessoas é muito importante para a nossa formação. Então é um momento bem especial estar com eles. Bom dia, Laiane, bom dia, Carlinhos. Esse é o primeiro luau que vocês realizam, promovem, ou já tivemos Não, outros? nós já promovemos outros. Antes da pandemia nós promovemos mais no Parque da Romaria, né? E agora a gente mudou ali para esse sítio, porque tem uma estrutura melhor, tem piscina, quadras de futebol, quadras de vôlei, eles têm muitos animais ali do meio rural, então fortalece bastante. Esse espaço, né, que é do Elton Alves, ali da Metalúrgica, ele nos cede, né, tranquilamente sempre. Nós já levamos também os vovôs do asilo, agora próximos que irão para esse espaço é os vovôs do asilo, nós temos uma parceria com o asilo. O CLJ, como a Laiane falou, ele tem alguns projetos principais. Nós temos um projeto chamado Sorriso Grátis, que é uma ação dentro do hospital, já são 14 anos que nós temos esse projeto. Os jovens vão para lá, eles tocam, eles cantam, eles rezam com os pacientes e acompanhantes. Nós temos um projeto chamado Onda do Bem, que é uma parceria com o asilo, que já tem 14 anos. Então, toda sexta-feira os nossos jovens vão para dentro do asilo e eles convivem. Pega um jovem de 9 anos ali, ele conhece os avós do asilo lá, aqueles quase 70 idosos que moram ali, que para muitos são invisíveis sociais. As pessoas passam na vida do Brasil, sabem que ali tem um asilo, mas não conhecem aquela realidade ali. Então, dentro disso, nós formamos essa juventude. O Asilo Medianeira. O Asilo Medianeira, né? Porque é um asilo que tem o braço filantrópico. Carlinhos, deixa eu fazer um parênteses aí. Por favor. Um dia o ex-presidente do asilo, Chulipa Miller, meu amigo, me convidou para fazer uma visita, muitos anos atrás. À tardinha, assim, disse, olha, eu quero que tu conheça um idoso lá, uma pessoa diferenciada, né, não tem família, não tem ninguém, mas eu acho que tu vai gostar de conversar com ele. E aí eu fui pro asilo, encontrei o Chulipa. E eles dormem muito cedo, né? Sim. E eu não consegui chegar muito cedo, eu cheguei por volta de 7 horas, 6h30, 7 horas. Eles já estão recolhidos. E eles já estavam recolhidos, mas o Chulipa disse, não tem problema, vamos chegar. Aí chegamos no quarto dele, né? Abriu a porta, estava tudo apagado, ele estava dormindo, né? Aí o Chulipa acordou, aquele jeito brincalhão dele, né? E aí eu me lembro que esse idoso, que já faleceu naturalmente, o Chulipa apresentou, vou te apresentar um amigo aqui, o Ronaldo e tal, blá, blá, blá. E ele me estendeu a mão, ainda deitado nas cobertas, assim, ele me estendeu a mão e me disse assim, pode apertar, velhice não é contagiosa. Sabe que me emocionou aqui. Falasse em invisibilidade, né? Infelizmente nós não olhamos os nossos idosos. Não. Hoje, Cachoeira, o número de asilos ultrapassa 30, né? E nós somos um dos maiores importadores de idosos do Rio Grande do Sul. Nós não nos damos conta disso, né? Nós aqui temos... O nosso asilo ali, ele tem idoso praticamente de várias regiões do Rio Grande do Sul. E a gente tem uma relação muito fraterna, muito próxima deles. Tanto que há umas 2 semanas eu não consegui ir. Ontem mesmo encontrei uma senhora que é familiar de um e disse assim, eles estão lá cobrando a tua presença, porque a gente cria um vínculo com eles, né? E o muito interessante do curso, por exemplo, assim, hoje nós temos do CLJ em Cachoeira, nós temos jovens, por exemplo, que são médicos sem fronteira, lá na África, fazendo doutorado, meninos fazendo doutorado, né? Temos muitos dos jovens que estão esparramados na sociedade passaram por essa juventude. Então hoje nós temos mais de 500 jovens que estão fazendo a diferença. Hoje eles, né, não conseguem mais participar do grupo, até porque eles ultrapassaram a idade, mas naquela faixa difícil da idade deles, né, não estou dizendo que eles fossem
ser jovens ruins ou quase não, pelo contrário, mas nós viajamos, agora há pouco tempo nós estivemos em São Paulo com eles, a gente tem esses projetos todos, então se abre um leque de oportunidades e muitos deles, como eles chegam aos 13, saem aos 18, eles começam a se dar conta da profissão deles. Então hoje muitos jovens são fisioterapeutas, a Laiane, por exemplo, o TCC dela foi o primeiro do Brasil, a primeira feira, como é que é, Laiane? Feira de Ciências Geronto. A primeira feira de ciências Geronto do Brasil. Ela é formada em física e ela conseguiu fazer o TCC dela dentro do asilo. Né? Ela demonstrou que esses idosos, a vida toda, mesmo sem nunca ter estudado, nunca ter ido para uma escola, eles desenvolveram a física através das ferramentas e dos brinquedos. E se fez uma feira de ciências, ela promoveu isso. No início até o próprio professor dela, orientador, ficou meio surpreso, né? Acostumado com laboratório, daqui a um pouco alguém resolve ir para dentro de um asilo fazer um TCC. Bacharelado de física? Não, licenciatura. Licenciatura? Licenciatura professora de física. Professora de física. Maravilha. Mestranda também, futura doutoranda aí, buscando... Um prazer conhecer a Laiane com todas essas especificidades, mas também com esse lado humano. E a oração, que é tão importante nas religiões, mas na religião cristã é tão importante. Como é que, quando interage com gente que não está habituado, como é que vocês trabalham isso? A gente valoriza muito a espiritualidade, que é diferente de religiosidade, né? Mas a espiritualidade a gente valoriza muito, sim. Porque a gente, como tu falou, a gente vive num mundo em que o jovem, ele enfrenta algumas dificuldades. Então, é fácil da gente se sentir sozinho, sentir-se desconectado, assim. Então, esses eventos, assim como o Luau Cristão, eles buscam promover a espiritualidade, fazer que o jovem se sinta parte de alguma coisa. Então, a gente, mesmo tendo esse contato com pessoas diferentes, os nossos jovens vão meio que dando o exemplo ali de como funciona, porque é muito tranquilo, assim, a gente faz meditações de temas da realidade deles, e a gente vai intercalando com música, então a gente deixa a partilha muito aberta, e a gente mostra que isso é uma forma de evangelizar também, esse acolhimento, então, ao ponto que eles vão se sentindo acolhidos, eles mesmos vão partilhando ali. Muito bem, eu quero agradecer a Laiane Fagundes Mota, que é uma das organizadoras aí do Luau Cristão, licenciada em Física, e ao Diácono Carlinhos, que vieram aqui nos falar desse trabalho social da Igreja Católica, no caso da Paróquia São José. Obrigado, Toné. Obrigado, Tomás, pelo convite. Lembrando que amanhã, né, então, a partir das 15h30, nós estaremos lá no Sítio HS. Entrem nas nossas redes sociais e terão informações. Ali também tem o nosso contato, os nossos disponível telefones. No Instagram do CLJ, @CLJ São José, tem o link do Google Maps para chegar até o sítio, para caso alguém não saiba onde fique. Muito obrigado, né? Deus abençoe vocês. Abençoe muito obrigado. Também todos a Rádio Vale. Ok. 8h52, esportes com Tomás Pereira. Pois é, Toné, vamos lá, porque a bola não para no futebol gaúcho. Hoje teremos a terceira rodada do Gauchão 2025. 19h, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, o Juventude recebe o Guarani de Bagé. O Premier transmite esse jogo. E às 9h30 no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, tem São José Internacional. O Sport TV vai transmitir esse jogo ao vivo. Lembrando que o Zequinha está sem a licença lá no Passo da Areia, por isso que tem que jogar em Novo Hamburgo, no Estádio do Vale. A escolha da cidade, porque aí fica próxima tanto para o Inter como para o São José, os dois são de Porto Alegre, e Novo Hamburgo está próximo à capital gaúcha, por isso que a federação levou este jogo para lá, para o Estádio do Vale. Amanhã tem Ipiranga e São Luís, Caxias e Brasil, Monsun e Grêmio, e na quinta-feira tem Pelotas e Avenida. Em termos de esporte, o Neymar conseguiu se liberar lá do clube árabe, então está muito próximo de voltar ao Brasil e vestir a camisa do Santos, Toné. 8h54, pois ontem, finaleira do programa, nós vamos falar um pouquinho aqui do que aconteceu na Câmara de Vereadores, mas não tem tempo para muito mais, mas um ponto alto, eu acho que todos concordam, foi a informação dada
pela vereadora Mariana Carlos, do PT, sobre a notícia de fato, que é um instrumento, um despacho do Ministério Público, assinado pela promotora Débora Becker, que pede aos seus superiores, né, a Procuradoria-Geral do Estado, que verifique se não há impacto ambiental poderia ser dada por uma pessoa sem formação superior, ou seja, o autorizador, o fiscal que autorizaria, ele podia ser de nível médio, não havia exigência de ser um biólogo, por exemplo, só para ficar num curso superior, que normalmente são destinados para essa área. E isso, alguém achou que isso era uma ilegalidade e fez uma denúncia anônima para o MP. A partir daí, o MP foi olhar a legislação e, conversando com a vereadora Mariana Carlos e Ana Paula Melo, se apercebeu de que não havia o impacto financeiro dessas duas leis, tanto aquela para aumentar os subsídios, os salários, vamos dizer, dos estagiários, quanto essa reforma administrativa criando cargos, etc., não havia um estudo de o que significaria em termos de acréscimo ou de economia, que é uma exigência legal para qualquer alteração de cargos e salários. E aí o Ministério Público fez uma recomendação à Câmara que não votasse em regime de urgência, que estudasse melhor a matéria. Isto foi ignorado pelos vereadores, que aprovaram a toque de caixa, e aí agora a promotora, segundo a notícia, eu tenho o texto aqui, representou ao Procurador-Geral de Justiça pedindo que faça a análise e verifique se a impressão que ela, promotora Débora Becker, teve de inconstitucionalidade, ou seja, uma lei que foi aprovada sem todos os requisitos legais, né, se ela se procede, e aí, eventualmente, entrar com uma ação no judiciário, que aí sim o judiciário é que pode anular essas duas leis do município. Então, vai ser uma coisa rápida? Não. Mas é uma incomodação, não é, Tomás? Porque se tivesse esperado mais uma semana, 10 dias, permitido que houvesse discussão lá na Câmara de Vereadores, talvez algumas alterações, algumas modificações pontuais ali no projeto, não se teria essa polêmica. Mas como foi feito a toque de caixa, goela abaixo, o resultado está aqui. A Câmara passa, e consequentemente a Prefeitura, a ficar com essa possibilidade de que esta reforma administrativa e esses cargos criados e essa nomenclatura toda que agora nós estamos nos adaptando aqui, de secretaria isso, secretaria aquilo, adjunto, não sei o quê, coordenador, diretor, tudo isso pode, eventualmente, daqui a 1 ano, 2, cair por terra. E isso não é bom para o governo que está começando. Então, mostra de novo que quando se tem um discurso de diálogo, tem que ter uma prática de diálogo. Se eu quero dialogar, eu não peço regime de urgência de votação para os vereadores. Tomás, muito obrigado pela presença. Então tá, Toné, amanhã, 7 horas, estaremos de volta novamente. Deixa eu fazer aqui um último registro, Eurico da Silva e a Maria Aneli Rode, que também estavam nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência de todos vocês, e é claro, nós sabemos que tem aí um grande número de pessoas que nos acompanham pelo FM 99.1, Toné. 9 horas 1 minuto, lembre-se, está chegando aí o Misturadão com o Thiago Borges, sucesso de participação dos ouvintes, é impressionante. Meio-dia, Francis Soares com o Vale Notícias, às 18 horas, Dalcila de Oliveira com Conexão 99. Nós voltamos amanhã às 7 horas, eu e o Tomás, nós dois e todos os senhores e senhoras que nos prestigiam com a audiência. Até lá.
Esta é a ZYW 765, 99.1 MHz. Rádio Vale